Mas o comando já foi dado aqui. Agora sim. Tá, agora começou. Obrigado, obrigado. Então, o tema, né, de hibridização, ele é importante dentro da química orgânica e ele deriva, né, do conceito da TLV, da teoria da ligação de valência. Ele foi introduzido por Linus Pauling em 1931 e dos termos mais interessantes da teoria dele, né, é o conceito da direcionalidade. O que quer dizer isso, né? Que os orbitais eles se recombinam, né, de tal forma que eles conseguem redirecionar as nuvens de elétrons numa região ou num eixo específico, né? Então, o conceito do híbrido nasce dessa ideia. Então, por exemplo, se você pegar um orbital S de simetria esférica, esse orbital S ele não tem direcionalidade, né? Na verdade, ele é simétrico em todos os eixos, no eixo X, Y e Z. Então, se você tentasse descrever densidades eletrônicas nesse orbital, o que você enxergaria? Que nos eixos X, Y e Z, a densidade é a mesma, né? Já o orbital P, ele é direcional no eixo de referência. Então, por exemplo, no eixo X, né? Mas ele é desdobrado em duas regiões. Então, os elétrons eles podem popular tanto o quadrante à direita quanto à esquerda, né? Então, tu tem uma certa direcionalidade, mas ela não é exclusiva num único quadrante. Então, ela é, na verdade, 50% de um lado, 50% do outro. Então, o híbrido é um conceito que surge na qual você parte de duas estruturas distintas, com características distintas, por exemplo, dois orbitais, um esférico e um em forma de alter, e você combina esses dois, originando um terceiro. Então, o material híbrido é um material que tem as características, né, que carrega as características dos dois originais. E o que é interessante agora no híbrido é que ele tem um contorno em que ele tem uma direcionalidade maior, uma densidade maior, em função das características do S e do P. Então, se você olhar o híbrido, ele carrega a forma do alter, que é o P, mas ele tem um dos lóbulos mais esférico, ou mais semelhante ao S. Então, a característica do S está segurada nesse lóbulo maior, e a característica do P está assegurada pelos dois lobos, só que, claro, um deles é mais densamente carregado. E isso é o que se diz, né, conceito de direcionalidade. Quer dizer, os elétrons num orbital híbrido estarão mais localizados numa região preferencial, e não dividido em duas, como o orbital P, ou distribuindo simetricamente com o orbital S. O que acontece agora do ponto de vista da energia? O híbrido é a fusão de dois orbitais. Então, por exemplo, o S e o P. As energias relativas do S e do P estão aqui. Qual é a energia relativa do híbrido SP3? Então, na verdade, é a contribuição do original S mais 3 vezes a energia do orbital P dividido por 4. Por que 4? Porque para o carbono nós teremos 4 orbitais envolvidos, um S e 3P. A ideia do híbrido também nasce pelo seguinte, né? No estado fundamental, o carbono tem 3 orbitais P, um vazio e 2 semi-preenchidos. Nós conhecemos como exemplos de matéria orgânica o metano mais simples, que tem 4 ligações. Então, as 4 ligações, olhando o estado fundamental, não tem como serem explicadas se você assume, né, que o carbono é divalente. Então, a maneira encontrada é a fusão desses orbitais, formando um novo estado chamado estado híbrido. Então, um sp3, que tem 4 elétrons desemparelhados.
Só que, claro, o estado híbrido ele é alcançado a partir do estado fundamental pela promoção do elétron desse nível para esse nível. E aí tu tem o estado excitado. Então, o estado excitado ele é intermediário entre o estado fundamental e o híbrido. Então, o que é importante aqui é que a teoria do híbrido é uma forma de justificar, de explicar as ligações que os átomos fazem, particularmente o átomo de carbono, né, que tem as quatro ligações simétricas. E a promoção dos elétrons, observem aqui, né, que essa promoção eletrônica ela só é razoável, né, quando você admite, né, então energia é fornecida para o material, para os átomos, e os elétrons internos migram para os orbitais mais externos. Tá? Então, assim, ó, para o carbono sp3, o que nós teremos? Um orbital S esférico e 3 orbitais p orientados nos eixos x, y e z. Esses 3 orbitais, mais o S, constituirão 4 novos orbitais híbridos sp3. Então, um S mais 3 orbitais p. Só que agora, os 4 orbitais, eles terão uma direção preferencial que não é o eixo x, y e z, mas sim, eles irão se orientar para uma figura imaginária que é o tetraedro. Então, cada orbital híbrido agora direcional, ele se direciona para os vértices do tetraedro. Então, os 4 orbitais juntos irão constituir a figura genérica, né, do tetraedro. Então, quando você reúne os 4 orbitais, o tetraedro se apresenta perfeitamente simétrico. Então, a direcionalidade está posta aqui. Os vértices, eles contêm a maior densidade eletrônica do carbono. O carbono original teria, então, densidade eletrônica no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. E aqui no S é esférico. Então, observem que se o carbono executa uma ligação pelo eixo Z, a densidade ela é na metade. Né? Quando ele executa através de um orbital híbrido, a densidade é plena nessa direção do vértice aqui à direita, ou acima ou abaixo. E assim, você vai enxergar o metano como sendo uma estrutura perfeitamente simétrica, 4 ligações, um híbrido sp3, cada átomo de hidrogênio ocupa o vértice de um tetraedro. Né? Nas ligações originais, né, olha só, se o carbono não fosse híbrido, você teria um átomo de hidrogênio ligado ao orbital S do carbono e 3 outros ligados aos orbitais P. Então, os ângulos originais dos orbitais P, aqui, é 90 graus. Mas o ângulo original de um alcano o ângulo real, né, é 109 graus e 5 minutos. Então, a geometria tetraédrica ela é esperada para os orbitais híbridos sp3. Veja, sp3 significa 4 ligantes distribuídos simetricamente no espaço. Essa distribuição poderia ser num quadrado, mas não é o caso. Né? Então, os orbitais preferem o modo mais simétrico, de maior simetria. E a maior simetria é um tetraedro. Assim, no etano e nos alcanos posteriores, né, cada átomo de carbono se conecta através de uma ligação simples. Então, o etano tem uma ligação simples carbono-carbono. Essa ligação que se dá através dos vértices da figura do tetraedro. Tá? É fundamental compreender isso. Né? Se agora nós olhamos as ligações duplas e triplas, as insaturações, né? Então, uma ligação dupla tem uma ligação π. Uma ligação tripla tem 2 ligações π. O que é a ligação π? A da TOM ou da TLV? É o compartilhamento de elétrons, né, dos orbitais P no modo paralelo. Então, nós somos obrigados a olhar esse diagrama, o original, o carbono no estado fundamental, o carbono no estado híbrido, no estado excitado, e agora, esse par de elétrons aqui, desculpa, esse elétron desemparelhado aqui, ele é reservado para uma ligação π. Né? Então, o híbrido será aquele formado entre o S e 2 orbitais P. Então, é um híbrido sp3.
2. E esse orbital sozinho executará uma ligação dupla, né? Uma insaturação. Então, um híbrido sp2 tem 3 orbitais híbridos, distribuídos simetricamente. Então, a melhor maneira de distribuí-los de modo simétrico é através de uma figura genérica de um triângulo, então, geometria triangular, e o ângulo de ligação, 120 graus. Né? Então, é um triângulo com os mesmos ângulos. Interessante que o orbital P ele fica perpendicular a essa figura geométrica. Então, o orbital P executa a ligação π, e os orbitais híbridos sp2 irão executar as ligações sigma. Claro que o exemplo mais simples, qual é? É o eteno, né? Uma ligação dupla e uma ligação simples. As ligações do hidrogênio são simples, então aqui o orbital híbrido é sp2. Aqui nós temos um orbital π e um sigma. Então vejam que a geometria é trigonal com o ângulo aproximadamente de 120 graus. Agora, a ideia do carbono de dupla é que ele se une a um outro átomo de carbono a partir das arestas, né, do tetraedro. Então, quando os carbonos se unem pelos vértices, nós temos uma ligação simples. Quando as arestas, que é, na verdade, esta linha imaginária do tetraedro, quando essas linhas se unem, tu tem uma ligação dupla. Então, para o eteno, as distâncias e os ângulos de ligação através do raio-x, né? Então, a distância de 108 picômetros, que corresponde a 1,08 angstrom, carbono-carbono 1,33 ou 1,34 angstrom, e observe que o ângulo de ligação aqui não é exatamente 120, é um pouquinho maior, mas se aproxima do ângulo previsto, né, pela teoria da hibridização. Então, pessoal, o híbrido ele é uma teoria interessante que ele prevê a combinação de orbitais atômicos formando novos orbitais. E esses orbitais carregam as características, né, dos originais, que no caso aqui é o S e o P. O orbital híbrido SP, de uma ligação tripla, o que acontece agora com ele, né? Na ligação tripla, tem 2 ligações π. Então, nós somos obrigados a disponibilizar 2 orbitais P para formar a ligação π. E do total de 4, então 2 irão formar as ligações simples e 2 irão formar as ligações duplas do alcino. É interessante que no alcino mais simples, né, então no etino, que nós enxergamos que os carbonos se conectam através das ligações simples, sigma, carbono-carbono, e o hidrogênio também com uma ligação sigma. Mas como são 2 orbitais híbridos sp, a melhor forma de distribuir o espaço, a maneira mais simétrica, é a linear. Então, se diz que os carbonos de alcinos têm uma geometria linear, né? E um ângulo de ligação de 180 graus. Agora, cada átomo de carbono conterá 2 orbitais P, os originais aqui. Os orbitais P se posicionam ortogonal ao plano da ligação carbono-carbono. Então, esse aqui está ortogonal na vertical e esse ortogonal na horizontal. A aproximação lateral dos 2 na cor em azul ou dos 2 na cor em vermelho resultam, assim, em 2 ligações π, que é o compartilhamento de elétrons no modo paralelo e não no modo frontal ou facial. Os orbitais, né, π, os 2, né, então, pega o exemplo do etino. O etino são 2 átomos de carbono. Os 2 átomos agora se conectam pela face do tetraedro. Então, tu tem 1 ponto, 2, 3 pontos de ligação, que são exatamente as 3 ligações. Então, a junção facial de carbonos resulta numa ligação tripla. Tá? Então, são 2 orbitais P e 2 orbitais sigma. Um exemplo
também aparece um orbital híbrido, diferentemente de um híbrido sp, né? Diferentemente de um alcino, que são os alenos, né? Então, os alenos têm uma estrutura com duas ligações duplas acumuladas. O mais simples é o propadieno. Nesse caso aqui, esse carbono do centro ele é híbrido sp. Por quê? Ele tem uma ligação π à direita e uma à esquerda. Então, esse orbital tem duas ligações π, e as duas ligações, o carbono tem os orbitais π, vejam aqui no desenho inicial, os dois orbitais π são ortogonais, né? 90 graus. Isso quer dizer que os dois hidrogênios do carbono à esquerda estarão num plano ortogonal dos dois hidrogênios à direita. Por que é assim? Porque exatamente a ligação π do carbono do centro com o carbono da esquerda se dá num plano e com o carbono da direita se dá no outro plano. E automaticamente os hidrogênios dos extremos estarão em planos ortogonais. Se você adiciona uma terceira ligação dupla, então você passa para o butatrieno, o que vai acontecer? Agora tu tem dois carbonos sp aqui no centro. Então a alternância das ligações π desse carbono e desse determina que agora no carbono da direita e no carbono da esquerda os hidrogênios estarão no mesmo plano. Se você avançar para um pentatetraeno, você voltará a ter a situação do aleno. Então, é a alternância, né? Duas duplas, os hidrogênios ortogonais. Três duplas, os hidrogênios no plano. Quatro duplas, volta para esse. E assim por diante. Tá? Então, essa é uma parte importante do tema, né, de estereoquímica. Pessoal, como é que apareceu